Fala pessoal, boa tarde. Estou aqui para a gente começar o nosso segundo bimestre da nossa matéria de Teoria e História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 1. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas, como que a gente vai fazer as nossas avaliações desse segundo bimestre. Enfim, no começo do semestre a gente já tinha conversado como seria, por conta do coronavírus algumas coisas mudaram, mas acredito que até o final do semestre tudo já vai ter voltado ao normal, até acho que finalzinho de maio, se eu não me engano, acho que já tá tudo certo. Então eu queria falar para vocês como que eu pretendo me organizar em relação a isso. Eu vou aplicar as aulas para vocês nesse segundo bimestre. A partir de agora, eu acho que a gente vai mudar e vai começar a fazer isso ao vivo. Acho que facilita bastante para a gente vocês tirarem dúvidas, porque algumas pessoas em algumas aulas estão vindo tirar dúvida comigo, mas outras não vêm. E às vezes vocês têm alguma dúvida na cabeça ali, eu quero que vocês tirem ela na hora mesmo, para vocês não passarem sem entender o conteúdo perfeitamente. Então, acredito que a partir das próximas semanas a gente já vai ter aulas ao vivo. Então, caso alguém tenha problema com internet, caso a internet seja ruim, não tá com problema na internet carregando a aula, tá travando muito alguma coisa, entre em contato comigo e conversa, que a gente vê o que a gente faz. Eh, Outra coisa que eu ia falar com vocês é em relação, tá, eu vou aplicar as aulas para vocês esse semestre, a gente vai tratar bastante ainda sobre história da arquitetura, principalmente da renascentista, e como vai funcionar a nossa avaliação desse bimestre. A gente vai ter esses trabalhos, tá, ao final de toda a aula, que agora eu também vou pedir nessa mesma matéria para vocês mandarem tudo pelo Moodle, eu vou postar lá como uma tarefa, eu espero que vocês respondam e me entreguem por lá. Essa atividade vai ter horário para vocês começarem a fazer, para vocês terminarem, entregarem, postarem pelo próprio Moodle. Vai ser das 7 da noite até as 22 horas da noite, que você tá. Talvez eu estenda isso até umas 22 horas e 30 minutos, até as 10h30 da noite, porque aí eu dou um tempinho a mais para vocês terminarem, para mim não tem problema nenhum isso. É mais para vocês terem um tempo a mais para não ter problema. Caso a internet caia, sei lá, caso aconteça qualquer coisa, acho que em 30 minutos dá para se resolver essas coisas. Então, tá, vou fazer das 7 horas da noite até as 22h30, em todas as aulas, e aí vocês me mandam essa atividade por lá. Eh, Enfim, vai ser só dentro desse período que eu vou aceitar essas atividades, porque para a gente se organizar e para não ficar uma coisa perdida, porque eu acho que estava, né, eu estava aceitando o trabalho a cada uma semana e tudo mais, e aí agora foi passado pela coordenação que é para aceitar as atividades durante as aulas e para a gente manter uma organização também, para não acontecer de perder as coisas ali, para vocês não se perderem também no conteúdo, no tanto de coisas que tem para fazer. Então acho que vai ser mais fácil a gente trabalhar assim. Vamos ver o que mais. Beleza, a partir do mês de maio, quando a gente já estiver mais próximo do nosso final, de fechar o conteúdo desse segundo bimestre, a avaliação, no lugar da avaliação de vocês fazerem uma prova, vocês vão ter um trabalho de pranchas para entregar que a gente já tinha combinado. Então, vocês vão escolher um período e vão detalhar uma obra, fazer pranchas, estudar aquilo a fundo, para a gente apresentar em sala de aula. Então, esse vai ser o trabalho de vocês. Então, eu vou começar a fazer atendimentos, tá? Nas aulas, para encaminhar vocês e coisas que vocês conseguem destacar. Coisas que eu queria alertar para vocês. Foquem bastante em relação a isso, tá? Quando forem fazer as pranchas, se aprofundem, puxem bastante características, puxem o máximo que vocês conseguirem de informação da obra. Isso vai enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês, vai ajudar muito, muito mesmo na hora que vocês forem produzir algum projeto, alguma coisa, vocês conseguem é, reconhecer as características de um período até utilizar, por exemplo, vou fazer um, um projeto temático de tal coisa, então isso vai enriquecer muito a carreira projetual de vocês. Então, é a minha dica, puxem tudo que vocês conseguirem, não façam um trabalho simples, só um trabalho para entregar e tirar nota. Eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, estou ali para auxiliar, para ajudar a pesquisar, para encontrar informação, para dar um caminho, uma direção para vocês. Então, esse fica aqui o meu conselho para a nossa substituição da prova no segundo bimestre. Tá, os trabalhos, já falei com vocês, vão ser entregues pelo Moodle, vão somar 30% da nota final desse bimestre para vocês.
A chamada eu vou fazer todos os dias também a partir das 21 horas. Então, nessa aula em si, se for gravada, né, que eu vou apresentar para vocês gravada, se, se a hora que vocês estiverem assistindo e tudo mais, acabou a aula, vocês vão estar realizando os exercícios. Às 21 horas, que é o nosso horário normal de voltar do intervalo, é o horário que eu vou fazer chamada. Então, nas próximas aulas, quando eu começar a fazer aulas ao vivo, eu vou fazer essa chamada online também na própria aula. Então, independente se a pessoa responder só pelo WhatsApp, isso e aquilo, não vai contar, tá? Só vai contar quem estiver ali na, na conversa ali comigo, ao vivo e tudo mais. E também eu peço para que tenham participação na aula, tá, pessoal? Para que vocês interajam bastante comigo, que conversem, que a gente consiga se aproximar tanto ou talvez perto do que a gente já tinha em sala de aula presencial e tudo mais. Tá, pessoal, acho que é isso, tá? Essa prancha de vocês, a prancha do final do bimestre, que eu falei para vocês, vai ser o trabalho que vocês vão fazer. É, não vai ser não vai ser individual, vai ser uma prancha por cada grupo, tá? Pela dupla que vocês têm. Né? Sei que tem pessoas que agora estão fazendo em trio, etc., para fechar certinho a conta. Então, esse trabalho vai ser em grupo. E acho que é isso. Aí quem não atingir a nota, né? Aí a gente tem o exame. Mas acredito que seja fácil e que ninguém vá ter algum problema com nota ou algo do tipo. Bom, vamos começar nossa aula. Só pegar o nosso slide aqui. Pronto. Estão preparados para começar a aula? Bora lá? Perfeito. Vamos lá, pessoal. No nosso conteúdo dessa aula, tá? A gente vai falar sobre Renascimento, o que é o Renascimento em si, como ele surgiu na Itália, falar sobre esse vínculo de racional e do humano, da edificação, o que significa isso, e como que o Renascimento surgiu especificamente em Veneza. Beleza, pessoal? O Renascimento em si nada mais do que o Renascimento do clássico, tá? Renascimento, que já nasceu antes, então está renascendo agora. Vocês conseguem vincular isso? Renascimento de algo que já nasceu anteriormente, né? Renascimento da arquitetura clássica, dos valores do classicismo, dos valores clássicos em si. Então a gente tinha, lembra que qual que era a nossa arquitetura clássica, né? Grécia Antiga, Roma Antiga, vocês lembram do Partenon, do Panteão e tudo mais, que eu tinha mostrado para vocês? Os templos gregos, né? Aqueles espaços religiosos e tudo mais. Vocês conseguem lembrar de tudo isso? Enfim, o Renascimento nada mais é do que a chegada tardia desses valores clássicos e aí eles chegam de uma maneira de uma maneira alterada, modificada aqui. Então não se reconhece mais como arquitetura clássica, tá? Não é mais Grécia Antiga, Roma Antiga. Aqui eles passam a serem reconhecidos como renascimento dos valores clássicos. Isso aconteceu por quê, pessoal, esse renascimento? Porque durou muito, né? A arquitetura, imagina que a arquitetura clássica, ela tinha começado lá na Grécia, na Roma Antiga e tudo mais, porém até chegar na Itália demorou muito, né? Mais de um século, né? Um século ou mais de um século para se chegar até esse território italiano e tudo mais. Então, quando ele já chegou com modificações, com ideias acrescentadas de outras pessoas, de outros arquitetos, de outros teóricos e tudo mais. Então, se reconhece isso como um renascimento desses valores clássicos na Itália. Bora lá. Antigamente, pessoal, eu coloquei aqui a imagem para vocês darem uma olhada do Partenon e do Panteão, para vocês lembrarem, né, exatamente do que eram esses valores clássicos, o que era essa arquitetura clássica, né?
coluna dórica, isso e aquilo, frontão, né? Aí a gente tem a evolução por conta da construção plástica, já da chegada da cúpula na Roma Antiga, aquela enorme cúpula que eu falei para vocês, de aproximadamente 43 metros, né? De altura e de diâmetro também, que parecia uma grande esfera cortada ao meio e tudo mais. Porém, pessoal, no início de tudo isso, na arquitetura clássica e tudo mais, a gente tinha exatamente o quê? Né? Para quem que eram feitos esses templos? O que que, né? Quem que era o principal alvo e foco dessas edificações? Você lembra exatamente quem que era? Era simplesmente voltado aos deuses, né? Era como uma divindade, uma glorificação dos deuses e tudo mais. Eu lembro que eu falei para vocês que no Partenon tinha uma estátua da Atena no centro da deusa Atena no centro do templo, né? E as colunas significavam toda a população em volta, rodeada ali em volta da deusa, glorificando ela e tudo mais. Tinha toda uma simbologia aos deuses. Porém, né, acontece o quê? No Renascimento, quando renasce esses valores clássicos, ela já chega de uma maneira diferente, né? Antigamente tudo era visto, né, ao Deus glorioso e tudo mais. Porém, aqui é como se as pessoas deixassem de ser esses peões ou vivessem a serviço de Deus em si, né? Eles ainda glorificam e tudo mais, porém aqui eles passam a ser vistos como os próprios deuses, que digamos que o Deus criou o homem, né? O Deus criou o homem, então o homem aqui, ele é o Deus que cria o quê? As edificações. Então ele passa a ser visto com uma importância muito maior. Ele passa a perceber que não é exatamente Deus que constrói aquelas edificações, é ele que tem o poder nas mãos e na mente de poder construir, né? De ter essa habilidade de poder construir tudo o que ele quiser, de fazer tudo o que ele quiser. E aí, e aí a gente vai ver por exemplo, o surgimento de algumas pessoas que influenciaram muito, muito mesmo em relação a esse período. Foram grandes influenciadores e disseminadores de ideia, de conceito e tudo mais. Uma delas foi Leonardo da Vinci, tá? Pintor, provavelmente vocês já conhecem muito, artista muito, muito famoso e reconhecido no campo da arte. Pintou o Vitrúvio. Então, você lembra do Vitrúvio, que era o homem da proporção, né? O homem proporcionalmente feito por Deus, tudo tinha uma proporção exata. Mais pra frente a gente vai ver exatamente isso. E ele começa, né, as pessoas utilizam já esse Vitrúvio para comparar com as edificações. Então, poxa, se Deus criou o homem numa proporção exata, perfeita e tudo mais, as edificações também devem ser a mesma coisa, porque é uma criação que nós, digamos, né, o homem está fazendo, o homem é uma criação de Deus, e ele precisa fazer coisas perfeitas também, né? Porque ele tem esse dom, ele é um dom, ele é praticamente um deus das edificações, ele é divino e tudo mais. Então é isso que se acontece, buscar a mesma proporção que Deus utilizou para a gente, né, para fazer o nosso corpo, para fazer a gente. Agora eles buscam essa perfeição, né, essa harmonia, digamos assim, toda essa proporção na hora de fazer as edificações. O Filippo Brunellesco, que é esse outro artista, arquiteto que eu coloquei aqui embaixo na foto para vocês verem, é uma pessoa também que foi, na verdade, o primeiro a começar a dar essas grandes representações artísticas, arquitetônicas e tudo mais. Foi um dos grandes influenciadores desse renascimento dos valores clássicos. Então, mais para frente, a gente vai ver várias e várias e várias obras. Nessa última imagem que eu coloquei para vocês, combinação de racionalismo vezes arquitetura romana. Então, o que que eles fazem, pessoal? O que que seria isso? É trazer aqueles valores romanos, né? Tudo aquilo que a gente já tinha construído na Roma Antiga, na Grécia Antiga, por exemplo, vocês conseguem ver bastante, tipo, referência aí nas colunas, por exemplo. Então, tipo, eles pegam tudo aquilo que a gente já tinha, traz para cá, mas agora eles querem trabalhar com uma proporção, tipo, exata. É como se, por exemplo, como a gente vai aumentar um edifício em escala, um desenho em escala, a gente aumenta ele por um todo, diminui por um todo, tudo está vinculado ali. É meio que isso. Não é, por exemplo, eu pegar e
Vamos supor que eu tenho um prédio, vou lá aumentar só aquele prédio, a outra casa continua baixinha. Não, é aumentar tudo por um todo, diminuir tudo por um todo. É meio que isso. Trabalhar nessa proporção exata da natureza humana e tudo mais. É, enfim, e aí ele utiliza as leis, né, da perspectiva. A gente tem o surgimento da perspectiva no Renascimento. Antigamente, é, os arquitetos só desenhavam, por exemplo, o que a gente conhece hoje por elevação, por vista, né? Apenas as linhas em si. E aí o Filippo Brunelleschi veio aqui e inovou com o desenho da perspectiva. Ele reconheceu, né, como que era essa forma de representação, que nada mais é a perspectiva do que o que o nosso olho consegue ver, né, a profundidade da edificação do desenho em si. Ele consegue inovar isso e ver que é muito diferente da gente desenhar só o plano, né, desenhar só as linhas ali, as linhas retas. E ele fala que é muito diferente de enxergar o edifício na perspectiva, com um ponto de vista, com um ponto de fuga e tudo mais. Vocês já devem ter aprendido um pouco disso na faculdade, sobre desenho de perspectiva, de ponto de fuga. E ele começa a ver isso como uma coisa muito benéfica para se construir, para se projetar e tudo mais, para você reconhecer a arquitetura como um todo, né, numa proporção perfeita da natureza. E assim, né, eles começam a dar as novas formas para as cidades, para o povoado, para as edificações em si, começam a atribuir essa perspectiva no projeto de arquitetura, tá? Outra coisa, a arquitetura, ela, antigamente naquela época, se a gente parar para pensar, imagina quando a gente não tinha a escrita, né? A escrita era uma coisa assim muito a gente tinha escrita, mas não em si em livro, né, digamos, em folhas, essas coisas. A gente tinha algumas representações em si, né, mas não era nada muito específico, ou que a gente conhece hoje pela imprensa, pelos jornais, ou pelos livros, por essa coisa folheada que a gente tem acesso à informação, ao conhecimento, à cultura, etc. Então, não se tinha aquilo naquela época. Lembra quando eu falei para vocês que quando iam se construir uma igreja bizantina, né, uma igreja, um templo, uma catedral, alguma coisa, o que eles faziam para construir esses espaços? Eles tinham que viajar, certo? Vamos supor, eram determinados, por exemplo, eram escolhidos, né, o arquiteto em si, né, naquela época às vezes nem tinha essa nomenclatura de arquiteto, mas era escolhido o pedreiro, o, o artesão, o mestre de obra lá, a pessoa que ia ficar encarregada pela obra em si, e elas eram escolhidas para ir lá visitar uma igreja, né, assim, visitavam uma outra obra que, nossa, olha que bonita, como que eles fizeram essa igreja, e começavam a estudar a fundo como que aquela obra tinha sido construída, quais que eram as técnicas, quais que eram os materiais, como que eles fizeram para fazer as paredes mais altas, como que eles fizeram para fazer isso, fazer aquilo. Então, tudo, pessoal, eles tinham que viajar, se deslocar para pegar uma obra uma não, às vezes várias obras de referência, para poder voltar e utilizar aquilo para construir uma outra igreja, um outro espaço em si. E o que aconteceu, pessoal? Nesse período do Renascimento, eu coloquei aqui essa primeira foto, essa primeira ilustração, né, desse inventor, Johannes Gutenberg, que ele foi um cara que mudou assim muito a disseminação da informação. O que ele fez? Ele inventou praticamente a impressão, tá? Foi lá e inventou essa máquina, tá? De primeiro, ele já mexia com móveis, ele era praticamente um designer de inventar móveis, de metais e tudo mais, e ele começou a criar vários móveis duradouros. Porém, como ele era um inventor, ele inventava de tudo. Então, ele começou a criar várias outras peças, outras coisas em relação à invenção, e ele veio e inventou essa máquina de impressão, de tipografia. E nada mais era do que imprimir numa folha, num papel, algumas informações, algumas letras que, né, iam formar conhecimento. Inventou isso. Graças a ele, pessoal, o que a gente teve em relação a esse surgimento, digamos, da imprensa, tá? A gente teve, graças a ele, a disseminação de ideias mais rápidas, né? As informações elas conseguiam chegar muito mais longe. Vamos supor que,
por exemplo, o modo como o arquiteto construía, as características, o jeito, a história, o conceito, o partido, o projeto, enfim, tudo isso, a partir de agora, começou a ser publicado. Ele podia ser impresso, e aí, ao invés do arquiteto simplesmente ter que ficar viajando de um lado para outro, procurando informações e aquilo, a gente começou a ter quase uma socialização ali, entende? Esse material podia viajar para tudo quanto é lugar, independente do arquiteto ir ou não, né? Uma pessoa poderia levar esse livro lá para ele, ou para aquela região, ou para uma outra região, e aí a gente começar essa distribuição de informação. Então, nisso a gente conseguia pegar as ideias, os valores, toda essa questão arquitetônica, não só da arquitetura, tá? Porque de início, os primeiros materiais impressos que o Johannes permitia, que ele fazia em si, era a Bíblia, era sempre coisas voltadas a Deus, era sempre materiais bíblicos e tudo mais, mas aí começou-se esse surgimento da imprensa, né, voltado a uma questão geral, tanto de informação, tanto de arquitetura. Então, a gente tem, né, várias revistas de arquitetura e a gente utiliza isso para inspiração. Então, imagina que naquela época eles começaram a utilizar essa questão da impressão para isso também, como meio de informação, como meio de transmissão dessas ideias. E aí isso foi permitido, né? Porque no Renascimento teve o surgimento, por exemplo, eu coloquei aqui, das novas rotas de comércio, surgimento de bancos, né? E o quê? O que que tudo isso gerava, pessoal? Toda essa circulação de gente, de surgimento de novos espaços de comércio, de socialização, tudo mais. Tudo isso levava a uma socialização muito maior, né? A transmissão de conhecimento muito maior. Eu conseguia, por exemplo, se eu tenho uma rota que eu preciso fazer para chegar a tal lugar, ter acesso a tal coisa, né, a pessoa tem a possibilidade de levar mais informação para lá através do livro. Né? O livro está aqui, eu posso levar mais informação para lá, eu encarrego isso para um outro arquiteto que tinha interesse em saber da minha obra, mas por que ele precisa exatamente vir aqui visitar? Lógico, ele pode vir, mas não vai ser muito mais fácil se ele tiver um material totalmente documentado, detalhado e tudo mais. E aí a gente começa, né, com um início dessa escrita, praticamente, dessa criação do livro, como um meio de fixar essas informações e fazer isso durar por, digamos, muito tempo, né, até de tempo indeterminado, porque a gente não se pode dizer que isso vai ter um tempo de durabilidade, vai acabar daqui 100 anos, o livro vai se estragar daqui 200, pode durar o tempo que for, né, se ele for restaurado e etc, e for bem cuidado. A gente não tem um tempo médio para dizer isso. E aí, isso é o que eu falei para vocês, eu coloquei aqui a máquina que foi a que ele inventou, então nada mais era do que essa máquina de madeira, tá? E aí esse modo de imprensa era feito com uma parte em metal. Eu baixava e prensava, baixava e prensava. E isso marcava aquela máquina ali a partir da tipografia e saía o material impresso, que formavam o que a gente conhece hoje pelos livros e tudo mais. Graças a isso, pessoal, o que, que aconteceu? É, essa disseminação de arquitetura, de livro e tudo mais, elas foram ótimas por um bom tempo. Porém, surgiram pessoas que já tinham uma visão mais avançada e que queriam fazer isso, utilizar esse meio de imprensa, né, da impressão, dessa criação de livros, para criar documentos fixos, padrões e oficiais de como deveria se construir ou do que tratava exatamente esse renascimento, como que essa arquitetura funcionava, né? De como esses valores clássicos antigos lá da arquitetura da Grécia, da Roma antiga, apareciam no Renascimento e o que, que eles mudavam, o que, que não mudavam, como que era. Então já tinha pessoas interessadas nisso. O que aconteceu? O Albert, tá? Esse, esse arquiteto que eu coloquei aqui, ele foi responsável pelo primeiro tratado. Então ele foi lá e fixou esse primeiro tratado, tá? Que chama de Reedificatória, e nada mais quer dizer, tipo, esse título é em latim, tá? E ele quer dizer da arte de construir. Ué, o que, que significa isso? Ele vai pegar, tá, os valores da arquitetura clássica, da, da arquitetura da antiguidade, a arquitetura
da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e vai falar como que elas aparecem aqui, qual que é a proporção que ela precisa ser construída, como que funciona, é, como que vai aparecer aqui, por exemplo, as proporções de quadrado, círculo, cubo, de esfera, de como as coisas estão construídas aqui, como elas devem seguir. Tá? O que, que elas representam, tem toda aquela questão da simbologia que eu falei para vocês lá, que a coluna representava a população e tudo mais, mas como que deve ser essa coluna, então qual que é a proporção dela, tá? Porque não é simplesmente pegar a coluna lá e fazer um negócio redondo e subir. Não era assim, tinha uma proporção exata de como deveria ser, tá? Então ele veio com esse tratado e aí começou, ele coloquei, revolucionou os modos de construir o arquiteto, porque ele já trazia as características, né? Como deveria ser construído, de que forma, quais eram os materiais, quais eram as técnicas, o que eu ia precisar para fazer aquilo, né? Meio que se tornou um manual para os arquitetos, né? Era um tratado isso. Então, isso começou a se espalhar, por ser uma coisa muito rica, digamos, de informações, né? O arquiteto não precisava ficar se deslocando de um lugar para o outro para ir buscar informação, então isso começou a se espalhar por todos os cantos da Europa, tá? Um meio de transmissão da informação. Aí, esse Filippo Brunelleschi, que eu falei para vocês que era o arquiteto, utiliza dessa imprensa, né, que foi graças ao Gutenberg que ele conseguiu essa tipografia, essa impressão dos livros e tudo mais, e fala o quê? Eu inventei a perspectiva, eu descobri como que se faz um desenho de profundidade. Por exemplo, coloquei aqui para vocês o ponto de fuga, para vocês terem uma noção do que é a perspectiva, que é diferente desse desenho que a gente vê só da elevação, que são as elevações que a gente faz na faculdade. Então ele vem, inventa a perspectiva e ele fala, poxa, que legal, eu consigo utilizar isso na arquitetura de uma maneira muito rica, pensar na proporção do edifício em si, né? Pensar em como ele pode ser construído, em como a gente vai observar essa edificação e o que eu posso fazer então através dessa invenção do Gutenberg, da impressão. Nada mais, nada menos eu posso fazer de ensinar para eles através desse livro, né? Desse, digamos, meio de transmitir informação, posso colocar tudo isso num livro e aproveitar para transmitir esse conhecimento para as outras áreas. Então foi meio que isso que ele fez. Ele aproveitou, colocou todas aquelas informações nesses livros, né, nesses espaços, e tudo mais, e começou a se transmitir esses conhecimentos da perspectiva, como que era feito as coisas, tudo mais. Então a gente fala que o desenho que era feito, né, no, no, na Era das Trevas, tudo mais, que era aqueles castelos, aquelas coisas mais sombrias, mais obscuras, tudo mais. Julga-se no Renascimento, pessoal, como um domínio do diabo por essa questão de ser sombria, de ser obscuro, né, de ser um lugar muito semelhante à guerrilharia e tudo mais. Já quando a gente chega no gótico, por exemplo, numa era mais medieval, a gente já tem o quê? Né? A gente já tem esse alcance das edificações. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha uma que queria chegar no céu, né? A gente tinha essas edificações querendo alcançar o céu, um por meio das agulhas, e o outro já queriam as naves cada vez mais altas, né? A gente tinha essas naves, por exemplo, que são aqui, vocês conseguem ver aqui no meio, acho que o mouse, né? Eu estou mostrando, o meio, o transepto. Eles queriam cada vez isso mais alto, essas naves mais altas, os tetos e tudo mais, com o intuito de alcançar a Deus. Então eles vinculam isso a um domínio de Deus, tá? Totalmente voltado para o alcance do Deus que eles acreditavam no cristianismo e tudo mais. E com a agulha a mesma coisa, né? Cada vez qualquer intuito. Não tinha uma função em si, a não ser essa função simbólica e decorativa de só se alcançar o céu. Se olhava de baixo e falava, nossa, que edificação gigantesca, né? Muito, muito grande mesmo. Essas agulhas que chegavam até 160 metros de altura e essas naves com até 48 metros que só eram permitidas, umas paredes tão altas assim, graças ao arco botânico que ajudava na distribuição do, do peso. Beleza. Já no renascentismo, quando o renascentismo chega, ele chega numa obra da Catedral de Florença, que é essa última imagem que eu coloquei aqui para vocês. Essa obra, pessoal, é do Filippo Brunelleschi,
que é aquele arquiteto que eu falei para vocês que inventou a perspectiva. Então, o que que ele faz? Ele vem e coloca essa cúpula ali. Então lembra que a gente teve a arquitetura falando sobre a Grécia, a Roma Antiga, tínhamos a cúpula lá, depois a gente foi passando, a Bizantina, isso e aquilo, chegamos na Gótica, aí já não era tão, a ascensão já não era tanto a cúpula e tudo mais, porém aqui acontece o que eu falei para vocês, lembra? A arquitetura da Roma e da Grécia Antiga, eles chegaram tarde aqui na Itália. Então, né, quando ela chega aqui, ela chega um pouquinho diferente, ele adapta isso à realidade, àquele período atual deles e tudo mais. Então, vocês conseguem ver que a cúpula, ela não é exatamente igual àquela que a gente tinha antigamente, que era só aquela construção intrínseca plástica, né, de cimento, que permitia aquela plasticidade. Ela chega aqui um pouquinho diferente, vocês conseguem ver que ela tem, né, umas formas mais, digamos, é como se ela fosse um pouquinho mais, não quadrada, mas ela é um pouquinho mais achatada, né? Lá não, a gente só tinha aquela grande esfera e tudo mais em cima da edificação. E aqui, pessoal, nada mais ele começa a fazer do que utilizar todo o domínio, o conhecimento dele visto essa ascensão do homem. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que Deus tinha feito o homem, né, na perfeição da proporção do homem vitruviano e tudo mais. Então aqui eles começam a fazer o quê? Vamos construir de acordo com essas proporções matemáticas e utilizar isso matematicamente para se construir. É isso que eles começam a fazer. Falar que o homem em si, ele é a medida de todas as coisas. A medida porque a gente consegue controlar tudo que a gente quer fazer, a gente consegue construir tudo que a gente tem vontade, a gente é um ser humano racional, utiliza essa racionalidade para produzir tudo que a gente quer no mundo da arte em si. E aí a gente, né, coloquei aqui a cúpula que esse Filipe Brunelleschi veio e acrescentou nessa catedral de Florença. Tá? A catedral já tinha sido construída, tá? Não foi ele que construiu, ele veio e colocou só a cúpula, foi a única coisa que ele acrescentou ali, né, nessa obra. Então, ele veio e só agregou alguma coisa ali, que foi por ele ter esse conhecimento matemático, da plasticidade, então ele conseguiu fazer uma coisa, né, mais bem elaborada e adaptar o que a gente já tinha como a cúpula na arquitetura da Grécia e da Roma Antiga. E aí começaram esses, né, lembra que eu falei dos tratados para vocês, que eles começaram, o tratado vinha com todas as informações de como eram construídas as coisas e tudo mais, e desde a Roma Antiga, desde a Grécia Antiga, não se tinha esses tratados, a gente não tinha impressão, a gente não tinha como fazer essa escrita das nossas ideias, né, da ideia deles, não tinha como transmitir isso para outras pessoas, a não ser por meio da visitação, por meio de um estudo em si da obra, mas de um estudo presencial, de estar fisicamente na obra e sentir aquilo e perguntar e questionar e olhar, estudar e ver qual é a materialidade, como foi colocada ali, qual será que é aquela técnica que foi usada e tudo mais. Então isso só foi permitido, né, desde a Roma Antiga, no Renascimento, quando eles conseguem escrever esses primeiros tratados, graças à imprensa. Aqui eu coloquei aquele primeiro tratado que eu falei para vocês, do, do Albert, tá? Leon Batista Albert é o nome desse arquiteto. E ele utilizava isso, pessoal, como se fosse um código de obras, sabe? A gente não tem código de obras da cidade hoje, não temos plano de zoneamento, né? Todas as leis da prefeitura que falam como a gente deve construir. Esses tratados eram quase uma similaridade no meio de levar conhecimento e mostrar como que se podia fazer essas coisas, como se podia construir qualquer um meio, como que essa arquitetura renascentista, né, aparecia na atualidade deles, de acordo com as informações ou o que ela tinha evoluído desde a Grécia e da Roma Antiga. Esse primeiro tratado, eu coloquei aqui a data que foi escrita em 1452 a 1485. 1452 é quando ele foi escrito, porém teve vários, digamos, processos que enrolaram e atrasaram esse período de publicação, e ele só foi publicado em 1485. Ou seja, demorou aí 30 anos para ser publicado o negócio, pouco mais de 30 anos, né? Bastante tempo
para uma publicação de um tratado. Então, você imagina o quanto isso teve tempo também de ser uma coisa extremamente rica e de ser extremamente cheio de informações pelo tempo que ele foi produzido. Enfim, tá aqui esse tratado ele trazia a adaptação, né, dos princípios de Roma, daquela Roma imperial, né, da Roma antiga, de como era construído o panteão e tudo mais, com o frontão, com as colunas que já vinham de influência da Grécia e tudo mais, e como que elas iriam aparecer aqui nessa Catedral de Florença, por exemplo, e não especificamente na Catedral de Florença, mas em si, em todas as edificações que iriam ser construídas, tudo mais, para se seguir ali um conceito matemático, né, físico e tudo mais, esses principais elementos que compõem essa arquitetura, essa arquitetura renascentista, tá? Essa arquitetura renascentista, pessoal, eles tratavam muito em relação às formas, tá? Não eram tanto, tipo, por exemplo, uma coluna, isso e aquilo, eles não viam tanto isso, eles viam mais a questão da fórmula, do que tinha ali, tinha que ser proporcionalmente colocado para tudo ficar harmonioso. Não era simplesmente, coloquei essa coluna aqui, tá ok, coloquei esse frontão. Não, é tudo meio que proporcional. Ele enxerga numa perspectiva de modo que aquilo tem que parecer que está perfeitamente encaixado, sabe? É meio que isso, essa arquitetura renascentista. Então, eles trabalhavam essa proporção do quadrado, do cubo, do círculo, da esfera, do retângulo. Então, tinha todas essas formas que eles utilizavam ali, uma questão de proporção perfeita, para dizer que eles estavam construindo esse edifício matematicamente perfeito, assim como o homem foi construído perfeitamente por Deus, tá? Uma questão simbólica. Aqui eu coloquei para vocês a pintura do Leonardo da Vinci, em 1487, esse homem vitruviano, né, que explicava essa proporção do homem por Deus, né? Lembra, Cláudio? Vocês já devem ter visto, acho que em algum filme, alguma coisa, essa pintura é bem famosa, porque ela fala, por exemplo, que a medida do braço, não sei o que, é igual à medida relativa à medida dividido por não sei o que, igual a de outra parte do corpo. Então, tudo é muito. Nós, os seres humanos, somos proporcionalmente perfeitos em relação ao desenho, tudo tem uma explicação muito matemática do porquê de tudo isso. Então, nada mais é do que trazer essa questão da proporção e da perfeição matemática para a construção também. É, do mesmo jeito que o homem, né, o homem vitruviano é perfeitamente equilibrado, perfeito, né, perfeitamente composto, eles querem trazer isso para as construções. Então, eles utilizam essas medidas do homem vitruviano para trazer isso para essa arquitetura renascentista. Eu vou colocar isso para vocês mais para frente nos próximos slides, vocês vão conseguir comparar isso. O Leonardo da Vinci, pessoal, além de ele fazer esse homem vitruviano, ele também fazia muitas e muitas obras, projetos em si, sabe? Desenhos, elevações, cortes, plantas. Ele era um, além de desenhista, né? Além de pintor, ele fazia muitos projetos em si, coisas da cabeça dele que ele elaborava. Era uma pessoa muito inteligente mesmo. Porém, né, até eu me questionei muito o porquê disso. É difícil de entender o porquê que nada disso foi construído, tá? Nenhuma das edificações dele que ele construía, que ele desenhava, quer dizer, que ele projetava e tudo mais, saiu do papel. Aquilo só se ficou em anotações até hoje. Nada foi construído. E aqui eu coloquei uma comparação para vocês verem mais ou menos o que significava essa comparação entre o homem vitruviano e essa obra extremamente perfeita, né, com harmonia, com, né, totalmente equilibrada, perfeita igual ao homem vitruviano. Então aqui eu coloquei o painel do Palácio do Cairo, tá? É uma pintura. Isso daqui é uma pintura de como deveria ser, mas não como é, tá? É meio que uma. Ai, como que eu vou dizer para vocês? É como se fosse uma ideia, tá? É para mostrar, é tipo um conselho, não tá me fugindo a palavra aqui, mas é uma proposta, tá? Do que deveria ser esse espaço para ser extremamente perfeito, igual ao homem vitruviano, e não como ele é, não como ele é na realidade.
Então, nada mais é, né, do que essa harmonia dessas formas que eu tinha falado para você. Vocês conseguem ver, tipo, olha os edifícios, todos praticamente na mesma altura, né? Quadrados, os retângulos, são retangulares em si na altura e tudo mais, mas as formas aparecem perfeitas. Outra coisa que a gente consegue destacar que vem lá da Grécia, da Roma antiga, né? Os arcos, olha os arcos romanos, eles conseguem ver nas edificações, à direita, nessa edificação amarela aqui, na esquerda, a gente já tem o que aqui? As colunas, né? Ao centro também, né? As meias colunas, lembra que eu falei para vocês? Era simplesmente pelo efeito da decoração, mas então meio que traz tudo isso, mas traz uma proporção totalmente matemática, totalmente perfeita, de pensar que se um edifício cresce de tal jeito, os outros também ao redor precisam crescer e seguir essa ordem da perfeição, da proporção e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar para vocês. Eu acho que é isso. O homem, então, eu já tinha falado para vocês que ele deixa de ser simplesmente um servir exatamente ao Deus, que tem que servir todas as vontades, fazer, tipo, como se fosse como que eu vou explicar para vocês isso? O homem ele deixa de simplesmente fazer aqueles templos, aqueles espaços totalmente religiosos, sempre tipo assim, glorificando Deus e no fundo quem sempre é o mais importante é Deus. Não. O homem em si agora ele passa a ser visto como agente de Deus. É como se Deus estivesse lá no céu, ok, perfeito. Ele é glorificado, ele é uma pessoa que é um Deus maravilhoso, todo-poderoso e tudo mais. Porém, aqui na Terra, quem é o Deus sou eu. Eu sou capaz de construir tudo isso, sou eu quem produz essas obras, porque Deus me deu esse poder, porque Deus me deu esse dom, tudo mais. Então, o arquiteto ele passa a ser visto com um poder muito grande na sociedade, sabe? Como se ele é como se ele fosse um Deus mesmo na Terra. E isso acontece aqui naquela época. Eles falam que o arquiteto, por conta dessa questão, dessa posição social na sociedade, ele começou a subir o seu ego, né, naquela época, né? O projetista, arquiteto, até coloquei aqui, projetista, pedreiro, que na verdade era o arquiteto, a pessoa que projetava, e era o pedreiro ao mesmo tempo, ele passa a ter um alto ego. No mundo anônimo, né, simplesmente antigamente na Grécia, na Roma Antiga, ele era desenhado, fazia o projeto e tudo mais, porém ele nem era reconhecido, né? Nem tinha uma importância, ele era um anônimo, né? E acabava que o mais importante quando se pensava naquela edificação era só o próprio Deus e para quem que era voltado aquilo. Mas agora não. Né? Agora ele é um agente de Deus, ele é a pessoa que produz tudo isso. Então ele passa a ser reconhecido por conta dessa importância. Tá? Ele é um substituto do próprio Deus aqui na Terra. Tá aqui para fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser e tudo mais. Ai, peraí, pessoal, que minha garganta tá um pouquinho difícil hoje. E aí, pessoal, junto com os tratados que eu falei, que teve o primeiro, né? Aquele sobre a arte de construir, da arte de construir, foram surgindo outros e outros e outros. Por quê? Vários teóricos, historiadores, arquitetos, mais artistas, eles começaram a querer colocar a sua arte, as suas ideias, as suas correntes no papel e aproveitar isso para tipo, levar conhecimento para as outras pessoas que às vezes tinham uma dificuldade de chegar até aquele local para visitar uma obra, para conhecer um pouco mais dela. Então, como meio de aproveitar para se expandir essa cultura, expandir esse conhecimento, eles começaram a colocar tudo no papel, a colocar tudo nesses livros. E aí eu coloquei alguns para vocês aqui que foram bem famosos, tá? Esse do Sebastiano Sérgio, esse do Giacomo Barozzi, da Vignola, e o do Andrea Palladio, tá? O do Andrea Palladio, a gente vai entrar nele para dizer que foi o primeiro, assim, tratado mais influente desde aquele do Albert, tá? Que foi aquele da arte de construir. Ele foi o primeiro, o outro mais influente desde aquele. Aquele foi escrito em 1450, 1452. Esse daqui, ó, que foi o que mais fez sucesso, foi escrito mais de 100 anos depois, 1570. Escrito e publicado no mesmo ano. E o outro, tá? Que é esse do John Schutt, que também foi um outro grande tratado muito importante, que
foi o primeiro também escrito em inglês, e, né, ele traz esses principais fundamentos da arquitetura renascentista em si e tudo mais. E eu achei muito, muito bacana, quando eu dei uma olhada nele, que ele traz muitas questões de detalhamento do porquê dessa proporção e o que simbolizava tudo isso. Por exemplo, vocês conseguem ver aqui nessa última imagem que temos uma coluna. Lembra que eu falei para vocês que as colunas simplesmente não né, as colunas renascentistas não é só você pensar que é um círculo, né, construído até o teto. Não é só isso a coluna, tá? Ela tinha que ter uma representatividade. Então, como que ela ia ser? Se ela era mais cheia no meio, se ela era mais cheia embaixo, qual que era a forma dela, por que que era daquele jeito. Então, aqui eu coloquei a representação que eles utilizavam é, da, dessa arquitetura aqui. Cadê? Aqui. Dessa arquitetura tá, né, esse Deus ali em pé e tudo mais, e do lado eles representando em vista como que era essa proporção desse Deus representada por essa coluna dórica. E aí embaixo, tá, tem as outras informações, por exemplo, em relação ao raio, qual era o tamanho, que a proporção deveria seguir, se o raio aumentasse, deveria seguir a proporção de tal coisa, e aí a outra também, sabe, tinha todo um conjunto matemático por trás de tudo isso, era para isso que servia esses tratados, para explicar matematicamente a proporção dessas obras. Ah, e aí, né, tem mais, eu tinha colocado também aqui é, as, o que é a invenção do livro permitiu em si, né? Essa viagem das ideias que eu já tinha comentado com vocês, simplesmente do arquiteto não precisar mais ir para algum lugar, se deslocar, né? O projetista artesão que a gente falava, dele, projetista pedreiro também, dele simplesmente sair e ter que ir visitar uma outra obra para ver como foi construída, para entender o processo dela de construção e tudo mais. Ele pode ter acesso através disso, pelos livros, que hoje a gente tem muito isso, né, nessa arquitetura contemporânea. A maioria das obras, na verdade, grandes obras riquíssimas, a gente não tem acesso assim facilmente. Não, elas não estão aqui na nossa região, algumas sim, outras não, mas muitas, por exemplo, em grandes cidades, que seja São Paulo, que seja Rio de Janeiro, que seja Florianópolis ou qualquer outro lugar do Brasil, ou do mundo, a gente tem muito acesso hoje a partir dos livros, né, por conta dessa imprensa da arquitetura, que traz essas informações para a gente, começam a detalhar qualquer conceito, qualquer partido, o que esse arquiteto pensou e o que ele não pensou. Então, através disso, a gente consegue viajar nessas ideias e imaginar o que ele consegue, o que ele pensou para projetar aquilo e talvez seguir a mesma direção quando a gente vai projetar, fazer os nossos projetos e tudo mais. Deixa eu ver o que mais que tem para falar para vocês. Aqui está errado, tá? Eu coloquei nessa invenção do livro essa primeira imagem aqui do primeiro tratado que foi escrito pelo Albert da Rea Edificatória, que é sobre a questão edificatória. Esse desejo de desenhar esses edifícios não é em caladas comparáveis, era em escalas comparáveis, não está errado. O que significava isso? Se eu construir um edifício grande, né, numa proporção perfeita, num estilo perfeito, numa arquitetura maravilhosamente equilibrada e tudo mais, eu vim, anotei tudo isso, eu criei esse tratado e detalhei perfeitamente o que eu pensava em fazer, o que eu fiz naquela obra. Então, eu tenho tudo por escrito. Quando eu passo isso para uma outra pessoa, como um arquiteto, um artesão tem acesso a tudo isso, ele quer o quê, pessoal? Ele vai querer fazer um edifício igual aquele, ou maior que aquele. Lembra da arquitetura gótica que eu falei para vocês? Que cada um queria fazer uma agulha maior que o outro, uma nave mais alta que a outra. É isso. Eu passar essa informação para o outro e o outro querer testar o limite ainda maior do que já foi testado anteriormente, do precedente. Então é meio que isso, tá? É querer se chegar cada vez mais longe, né? E através disso, né, cada vez mais eles queriam mostrar o quê? Também essa planta, detalhar cada vez mais uma planta, uma elevação, um desenho, fazer a perspectiva diferente, puxar essa informação com o intuito de, tanto de guardar esses conhecimentos para que hoje a gente pudesse estudá-los, tanto quanto também para que as outras pessoas utilizassem de referência isso para elas, sabe? Para deixar seu nome registrado de, olha, tal pessoa fez isso, 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 e agora serve
como um manual para um outro arquiteto, para uma outra artesão, para um outro projetista pedreiro, é meio que isso. Então essa ideia ela viajava independente do próprio arquiteto, né, do próprio mestre de obras e tudo mais. E ele fala que o quê? O arquiteto ele passa a ter uma colocação diferente na sua profissão. Antigamente, quando era simplesmente reconhecido como projetista pedreiro, né? Ele ficava o quê? Ficava lá na obra, falando como que deveria ser, mais ou menos como ele pensava. Não, isso tem que ser assim, construir de tal jeito. Essa técnica tem que ser usada aqui, aí a gente vai levantar tal pilar assim, com tal técnica, e vai fazer esse fechamento com, né, com tal coisa. E assim eles iam é, exercer essa profissão de projetista pedreiro. Porém, né, quando isso começa a mudar, quando eles conseguem fazer esses escritos, essas inscrições e tudo mais, eles começam a ir para quê? Ter uma visão mais projetual do que a gente conhece hoje do arquiteto, né, dentro do escritório, do engenheiro dentro do escritório, e começa a abandonar esse lado do, do canteiro de obras. Então, o arquiteto deixa de estar presente ali o tempo inteiro no canteiro de obras e passa, né, voltamos a programa. Nossa, pera. Voltamos à programação normal, pessoal. A internet caiu aqui, deu um erro. E aí eu voltei agora para conversar com vocês. Enfim, deixa eu ver aqui onde a gente estava. Praticamente tela. Aumentar. Beleza. Então, estava falando para vocês que o arquiteto perde essa função de canteiro de obras, mas ele começa então a ser mais um projetista e ficar mais afastado desse canteiro de obras e pensar mais numa parte conceitual do projeto e tudo mais, não na parte tanto executativa. E aí eu até coloquei ali uma pergunta no final, uma bênção ou maldição, que o próprio livro faz. Por quê? Né? Maravilhoso a gente já ter essa questão das proporções matemáticas e tudo mais. Porém, essa questão de proximidade com o canteiro de obras é muito rica, porque nem tudo a gente se resolve no projeto, tá? Muitas vezes vocês vão ver isso também. Lógico que um projeto já serve ali para a gente ter uma direção e tudo mais, né? A gente saber o que vai fazer, como que vai executar, de que jeito, como vai ser, é um planejamento da obra. Mas o arquiteto também precisa estar ali na obra, tipo, vendo se tudo está sendo executado perfeitamente, como está no projeto, se é daquele jeito que o pedreiro está fazendo e tudo mais. Então, é sempre bom ter essa proximidade, tanto na questão do projeto, né, do, digamos, escritório, quanto também do canteiro de obras. E aqui a gente vai falar sobre a importância desse racional e do humano. Mais uma vez eu coloquei o painel do Palácio do Cálice, tá? Tá o nome do autor ali, o Piero. E o que eu queria mostrar para vocês? Qual que é a importância dessa pintura que ele fez, tá? Era só para, sei lá, só uma ilustração? Não era, tá? Era como se fosse um norte para mostrar para as pessoas como que deveria ser esse modelo de cidade ideal, de construção ideal, como que a cidade deveria seguir essa harmonia proposta pelo Renascimento, tá? Como que deveria ser essa arquitetura. Então, essa imagem, ela foi muito famosa para servir como referência para os outros arquitetos, para os outros planejadores, tudo mais, na hora de se criar tanto essa arquitetura quanto esse urbanismo renascentista. Tá? Essa pintura foi influenciada do quê, pessoal? Essa pintura veio de influência do primeiro tratado do Albert, tá? De como ele explicava que deveria ser a cidade no século XV, essa famosa cidade ideal. E aí, né, o Pietro vem e fala, nossa, eu vou pegar todos esses conceitos, essas teorias expostas no livro, e aí eu vou pintar para que as pessoas entendam de uma melhor maneira como que deve ser, né? Mostrar a cidade como ela deveria ser. E aí a gente traz uma referência, digamos assim, desde esse período até hoje que a gente utiliza na arquitetura e às vezes vocês nem saibam. Por que que quando a gente apresenta um projeto, vocês acham? Por que quando a gente apresenta um projeto,
a gente coloca ele sem pessoas, tá? Porque quando a gente faz uma elevação, tá lá a sua elevação, às vezes, hoje em dia, a gente às vezes costuma colocar uma escala humana, né, que é simplesmente uma pessoa. Mas a gente pegou muito dessa referência de tirar as pessoas, de não desenhar as edificações ocupadas e tudo mais. E por que que isso acontece? Um tempinho para vocês pensarem, tá? Vou tomar uma água. Por que que isso acontece? Nada mais é do que aquele conceito de simbologia que eu falei para vocês desde o começo que a gente tinha, de que o edifício em si, ele já é algo divino, produzido pelo divino, que somos nós, tá? Nós, seres humanos, que temos o poder de construir tudo isso. Então, o edifício já é visto como algo humano, né? Ele já tem a proporção. Lembra que eu falei para vocês que o Renascimento ele é baseado na proporção vitruviana, do mesmo jeito que o nosso corpo é totalmente é, proporcional, né? Matematicamente perfeito, equilibrado e tudo mais. Os edifícios eles vieram seguindo essa função do homem vitruviano no Renascimento. Então, essa pintura em si, ela é destituída de pessoas, não tem ninguém ali, não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma figura humana, porque o edifício em si, ele é humano. Ele segue o conceito do homem vitruviano, tá? Ele já é o ser humano em si ali ocupado nos lugares e tudo mais. Então é meio que isso. E até hoje a gente usa essa representatividade até hoje, tá? Quando a gente vai representar os nossos projetos e tudo mais, às vezes, tá? Em muitos casos acontece de se colocar uma escala humana, que é simplesmente a altura do, da pessoa ali, é, na edificação, para a gente ver mais ou menos a proporção do homem em relação ao edifício, mas é meio que isso, tá? Essa proporção vitruviana, essa harmonia das edificações. E outra coisa, pessoal, também a outra importância dessa pintura, tá? Também é mostrar como que essas cidades naquela época eram planejadas, tá? Além dela mostrar como deveria ser, ela também mostra como eram planejadas, como que eles deveriam pensar nessa cidade com uma harmonia em todo e não só um edifício ou outro que deveria ter destaque mais que o outro, pensando num todo como em si só. E ela já mostrava algumas coisas que a gente também tem como referência até hoje, que é o que a gente chama de urbanismo grelha, tá? Lembra que eu mostrei para vocês isso nas arquiteturas anteriores, que é quando a gente tem a primeira manifestação do urbanismo, que é o que a gente conhece até hoje, que são essas quadras, né, longas, tá? Praticamente essas quadras retangulares, onde são divididos os lotes todos iguais, e a gente tem, né, aqueles milhares de lotes ali. Isso é um urbanismo tipo grelha, que é a, a, a quadra semelhante a uma grelha, o que a gente conhece por grelha. Vocês vão ver mais para frente aqui. Mais algumas outras características, tá? Vou explicar primeiro a grelha para vocês, que é essa última foto que está aqui, né? Parece uma grelha a cidade, toda dividida nesses retângulos e tudo mais. E outra coisa que eu tinha que mostrar para vocês, os raios de roda. O que eles falam que são esses raios de roda? São esses aqui, ó, na primeira foto onde está a cidade ideal, são esses raios que temos na cidade para fazer essas grandes avenidas e tudo mais. E como que a gente consegue chegar ao centro da cidade? Qual que era a solução para isso, para a gente conseguir acesso a esses lugares? Simplesmente, né, cortando, alongando essas avenidas. E a gente já tinha uma manifestação desse planejamento urbano. Essa forma também, pessoal, essa grelha, ela poderia variar. Tá? O urbanismo ele também poderia aparecer nesse formato de estrela no Renascimento, tá? Que tem aqui no Siglo de Maio, tudo mais. E sempre presente com esses raios de roda, parece um pneu de bicicleta, alguma coisa assim, que é para atingir o centro da cidade. Os primeiros edifícios ideais construídos, um dos primeiros, tá? Que estava dentro dessas normas do Renascimento e tudo mais, desses tratados, foi essa Capela Paz, tá? Ela é uma capela voltada para uma família e tudo mais. Ela é construída no claustro. O que era o claustro? O claustro nada mais era do que esse grande pátio no interior da edificação. Então, no meio a gente tem a edificação em si como se fosse uma casa-pátio, e no meio
da edificação tem um vazio, que é um vazio ali, simplesmente um vazio no centro do terreno, onde foi construída essa capela para essa família em si específica. Material, pessoal, que eles já traziam de referência, né, lá da arquitetura, da nossa arquitetura da Grécia, da Roma Antiga, né? Mármore e a pedra. Pedra da Roma, mármore da Grécia, né? Lembra que os grandes templos eram construídos de mármore e tudo mais. Então, mais uma vez, se estenderam até aqui esses materiais e vieram numa representação um pouquinho diferente. A questão da harmonia. O que era o belo no Renascimento para eles? O belo para eles nada mais era, pessoal, do que essa harmonia de todo o conjunto da obra. Vocês conseguem ver como que isso parece que é totalmente colocado ali, totalmente perfeito nessa jogada e tudo mais. Nessa segunda imagem, acho que vocês conseguem ver melhor essa organização de como as coisas parecem que são totalmente harmônicas, tudo parece que é muito bem planejado e projetado ali, seguindo uma proporção exatamente ideal e tudo mais. Olha esses medalhões aqui, que eu coloquei também para vocês darem um foco, como que ele sempre aparece, né? Totalmente semelhante, parece que todos são parecidos, são iguais e tudo mais, porém são figuras diferentes, né? Já tem uma proporção aí equilibrada nessa obra. Outra coisa que vem também de referência lá da antiguidade, nessas colunas coríntias, as colunas aqui pintadas, né? Cinzentas, tudo mais. Outra coisa, as paredes brancas. Essa parede interior, nesse caso essa capela, em específico, ela era branca em gesso, tá? O exterior que acabava sendo em pedra, em mármore e tudo mais. Mas o interior, as paredes acabavam sendo brancas de gesso. Outra coisa que dá para destacar para vocês são esses outros edifícios do Renascimento, tá? Esses outros edifícios que eram considerados ideais e tudo mais, que foram construídos baseados nas leis dos tratados. Um é esse. Aqui eram especificamente 3 palácios, tá? De 3 famílias. Palácio Pitt, que era da família Pitt, Palácio Rickard e o Palácio Strozzi. Então, esses 3 eram 3 edificações que ele traz como esses edifícios ideais e destaca algumas características do porquê era um edifício ideal e etc. Esses edifícios, eles eram lares, tá, desses príncipes, e eles eram construídos em torno do pátio. Lembra que eu falei aqui que a gente tinha praticamente uma casa-pátio? Que era o quê? A casa construída em torno, um vazio no centro, que era esse pátio, e aqui continua se construindo assim. Outra coisa que ele destaca como esse edifício ideal também. Essas fachadas eram altas demais, tá? Você consegue ver que tem uma simetria muito grande, uma proporção muito grande nesse edifício. A primeira imagem, eu tentei intercalar um pouco essas imagens. Uma eu coloquei do interior, outra eu coloquei da fachada, outra eu já coloquei numa questão da perspectiva, que eu queria mostrar pontos diferentes de cada edificação para vocês. Essas fachadas são enormes. Olha, tipo, a altura delas, simetria presente, coisas que a gente consegue destacar, esses arcos romanos que já vem também, né, desde a Roma Antiga e tudo mais, essa presença do material também aparente. E aí ele fala que essas fachadas fortificadas, mas ela vem de referência do Philippe Brunelleschi, tá? Que o Philippe Brunelleschi, que foi que descobriu a perspectiva, ele tinha essa característica de se construir essas fachadas como se fossem muralhas, né? Lembra, a gente já viu isso também em outras arquiteturas, e o Philippe fazia isso, ele construía como se o edifício estivesse se guardando, tá? Se protegendo do exterior e simplesmente protegendo todos para o interior da edificação, que é o que a gente tem naquele pátio, naquele grande pátio interior. Outra coisa, na terceira imagem que a gente pode destacar desse Palácio de Strozzi, por exemplo, ele fala que a única coisa que, assim, que trouxe da antiguidade, né, uma forte característica e tudo mais, era a cornija, tá? Que era um elemento muito pobre. Ele fala pobre no sentido de não ser rico, de ser simplesmente só uma coisa que não traz tanta riqueza para a edificação, que não é um detalhamento, nossa, você olha e fala, meu, que maravilhoso, sabe? Não era isso. Ele traz só essa cornija como um elemento para marcar a presença ali do que ele trouxe das edificações da antiguidade, de referência e tudo mais.
Então, a corniche eu marquei aqui em cima qual que era a parte da edificação, que era aquele coroamento do edifício, tá? Que era aquela finalização que separava praticamente a edificação do céu, onde a gente via só aquele coroamento mesmo da, da edificação. E aqui a gente vai falar desses valores clássicos, tá? Dessa arquitetura da antiguidade, chegada aqui tardiamente em Veneza, tá? Como que chegou aqui, pessoal? Como que chegou essa arquitetura do Renascimento? Já estava na Itália, né? Já estava lá se difundindo e tudo mais, mas como ela chegou especificamente em Veneza? Em Veneza ela demorou bastante para chegar, tá? Demorou um pouquinho. Foi o último lugar a chegar essa arquitetura do Renascimento. Então, quando ela chegou, já chegou com algumas características, umas transformadas, outras não, tudo mais, mas foi influenciada pelos tratados, por aqueles livros que eu falava que eram escritos pelos arquitetos de Florença e tudo mais, que faziam aquelas grandes obras. Quando chegou aqui, nessa porta del Arsenale, o que era esse arsenale, tá? O que era essa grande porta? Ela dava acesso para os grandes estaleiros. O que eram esses grandes estaleiros? Era onde se produziam os navios, as embarcações, tá? Era ali onde funcionava essa industrialização naval, digamos assim. E, enfim, como que aparece aqui, tá? Olha a perfeição que eles colocam, por exemplo, esse portal nessa entrada dessa edificação, né? Chama Porta do Arsenale. Por quê? Olha, ali a gente já tem a presença do arco romano, né? Super presente nessa edificação. Temos a coluna, temos já a questão da estatuaria também, né? Já deusificando aquilo ali. A proporção do templo também, tudo exatamente proporcional e matematicamente perfeito, seguindo os tratados e tudo mais. Outra coisa, ela chegou em Veneza já tarde, tá? Digamos um pouquinho fraca por conta dessa porta, né? Não parece como uma manifestação muito grande e tudo mais. Porém, já chegou em Veneza e começou a influenciar outras obras. Ela vem influenciou, por exemplo, essa Santa Maria de Miracoli, tá? Uma igreja, uma catedral. Veio e influenciou essa obra para ser construída também segundo esses conceitos da arquitetura renascentista, que era de retomar os valores da antiguidade, né, os valores clássicos. Do que era construído, pessoal? Material de mármore, né, iguais aos templos de antigamente. Então, eles fizeram essa retomada, trouxeram aqueles materiais para serem construídos. Outra coisa que a gente consegue destacar, frontão também. A gente tinha o frontão no templo grego, né, que veio para a Roma Antiga, utilizaram na Roma Antiga também no Panteão, e aqui ele aparece novamente, proporcionalmente na edificação. Né? As colunas a gente consegue também identificar, os arcos romanos, né? A rosácea aqui nessa primeira imagem. Lembra que era a rosácea? Primeiro, o vitral frontal redondo na frente da edificação. Tem várias e várias coisas que a gente consegue identificar. Olha que rico também, que maravilhoso esse canal aqui do lado, onde tem uns barquinhos parados, sabe? Era uma arquitetura extremamente rica e detalhista e tudo mais. Outra coisa, a cúpula aparece aqui também, tá? A gente pega a cúpula lá desde a Roma Antiga, por conta da construção plástica, com cimento e tudo mais, e ela vem adaptada aqui, tá? Ela vem de uma maneira diferente. Lá a gente tinha cúpula de cimento, né? Aquela cúpula simplesmente redonda, colocada na construção plástica. Aqui ela já vem estruturada de uma maneira diferente, de um jeito que a madeira, numa estrutura diferente, tá? Numa composição mais achatada, ela consegue formar essa cúpula, que é essa daqui que cobre o couro. Vocês conseguem ver na segunda imagem, né? Essa cúpula grande de madeira e tudo mais, é, segurada por essas nervuras que são esses, como se fosse umas veias que seguram o, a cúpula. Na terceira imagem, a gente tem o que? A nave, tá? Cobertura da nave. E como que acontecia, como que acontece esse teto? Lembra do teto abobalado que eu falava para vocês que eram esses tetos circulares, redondos, mas acontece aqui também, tá? A cobertura dessa nave principal, ela acontece por meio dessa estrutura de madeira, tá? Dessa abóbada cilíndrica,
Vocês conseguem ver aqui o material, até parece um cobre, alguma coisa diferente, mas é em madeira, tá? Do mesmo jeito que a cúpula era construída em madeira, a nave também era. E em relação ao planejamento urbano, pessoal, será que foi só, será que a arquitetura do Renascimento foi só trazer os valores clássicos, a, a, a coluna, o frontão, os valores clássicos da Grécia, da Roma? Será que era só isso que baseava e trazia algo um pouquinho diferente para a arquitetura do renascentismo? Será que ela renasceu só nisso? Aqui eu coloquei a imagem para vocês que a gente já tinha visto anteriormente para marcar algumas coisas. Tá? Do mesmo jeito que a cidade ela foi desenvolvendo, né, naquele urbanismo tipo grelha, em forma de estrela, isso e aquilo, foram surgindo também de referência da Roma, daquelas coisas que eu falava para vocês, da monumentação, lembra daquele estatuaria e tudo mais, elas vieram surgindo aqui também, na Itália do Renascimento, tá? Em Veneza, especificamente, e nos outros lugares da Itália, da Europa. Elas surgiram e a gente teve uma monumentalização na cidade. No centro tinha um monumento, nos outros lugares tinha um monumento e tudo mais. E o que aconteceu isso? Tá? Isso gerava um poder muito forte ali, tá? Uma centralidade muito grande. Então a gente tinha dificuldade no acesso. O Renascimento veio fazendo o quê? A gente precisa, né, arrumar uma solução para diminuir esse congestionamento, esse acesso, para facilitar esse acesso a esses determinados locais, a esse centro especificamente, que seria essa parte aqui mais aberta da imagem, tá? Onde tem duas linhas de chamada. Então precisava-se de acesso a esses lugares. Então eles começaram já a vir fazendo o quê? Alargando essas ruas, abrindo cada vez mais elas, né, para fazer uma limpeza também. A gente tem a questão das doenças que foram surgindo por conta do adensamento de muitas pessoas numa mesma região. Então eles foram alargando tudo isso, essas ruas, essas avenidas e tudo mais, tanto para facilitar o acesso também como para melhorar a qualidade de vida. Porém, cada vez, né, a gente for construindo mais alta a cidade, ela seguir uma proporção, sim, tá? Proporção matemática, proporção de Vitruve, proporção perfeita, equilibrada dos edifícios, onde tudo deveria ser pensado, uma composição inteiriça e humana e da natureza. Tanto o, essas formas do círculo, do cubo, do quadrado, né, como a coluna ia aparecer, o frontão e tudo mais, a esfera, tudo deveria ser uma composição inteiriça e ter uma harmonia na composição. Então, conforme tudo ia crescendo junto, a gente foi tendo esse caráter de fortificação como parte do traçado, até porque tinha uma linha chamada aqui. Tudo era muito alto. Lembra que eu falei com o Brunelleschi que ele tinha essa característica de querer construir edifícios altos como se fossem muralhas, né? Como se fosse edifícios fortificados, o interior vazio, né? Aquele vazio, aquele pátio no meio da edificação, e aquilo fica parecendo uma muralha, algo fortificado. Então as edificações tomaram esse caráter, tudo foi sendo, né, construído assim, essa verticalização, esse traçado parecia que era uma fortificação murada, muralhada, alguma coisa assim. E no centro da cidade, né, concentração de monumentos, de fontes, de elementos que serviam à população, até mesmo naquela política do pão e circo que eu falava para vocês, que era o meio do governo dar isso para a população, para elas não se alegravam com isso e não percebia, não se atentava às dificuldades e os problemas que estavam acontecendo em relação à corrupção, guerra, isso e aquilo, tá? E com esses monumentos e fontes ao centro da cidade, né, acontecia o quê? Um poder cada vez mais centralizado, então cada vez se alargavam mais as ruas, precisavam-se mais de espaço para que essas populações conseguiam chegar e tivessem uma qualidade de vida melhor. E essa organização, pessoal, o que eles queriam nessa proporção de simplesmente deixar tudo perfeitamente colocado, tudo perfeitamente equilibrado e nessa proporção do homem vitruviano? Era para refletir uma estabilidade muito grande. Eles queriam passar isso para as pessoas, para a população em si. Olha como o nosso governo é um governo organizado, equilibrado, centrado, né? Militarmente refinado. É isso. Então, enfim, é isso. O Renascimento também foi muito importante, tanto na arquitetura quanto no planejamento urbano, tá? Esses espaços, nessas intervenções que se fez na cidade, nesse modelo de se construir essa cidade ideal,
de compor essa cidade a partir das suas formas perfeitas, na proporção do homem vitruviano, equilibrado e tudo mais. E, por enquanto, é isso. Resolvam as atividades que eu passei para vocês. A atividade está no Moodle já, está disponível para vocês, é só responder, postar novamente, depois eu vou conferir e a gente conversa sobre. E por enquanto é isso. Qualquer dúvida, se vocês mandarem mensagem, estou disponível, tá ok? Bom trabalho para vocês, boa semana, já estou morrendo de saudades. Espero que logo, logo tudo isso se resolva, que a gente consiga se encontrar logo, porque é difícil, né? Queria muito estar em sala de aula, com vocês, eu morrendo de saudade do meu espaço, morrendo de saudade de conversar com vocês, ficar fazendo mil perguntas e dos porquês que eu pretendo voltar. E, enfim, fiquem com Deus, que tudo dê certo para vocês.